dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Eita, minha filha, cuidado com essas levantadas de pernas aí. Pode acabar fazendo o varão pecar, hein? É melhor ficar esperta. Eita lasqueira, mais um pouquinho e o periquito vai sair voando, meus amigos. Misericórdia! E o povo todo assistindo essas contorções. A coisa tá complicada. Aqui no Brasil, as igrejas não ficam nem um pouco atrás nas esquisitices, viu? Parece até que virou moda embarcar nessas bizarrices dignas de meme. É cada coisa que, se não estivesse gravada, eu duvidaria. Sério, tem hora que a gente se pergunta se está na igreja ou assistindo a uma comédia pastelão. E olha que não é só lá fora que isso acontece, viu? Aqui também estamos bem representados nesse show de horrores. Tem igreja fazendo umas coisas que, sinceramente, se não tivesse vídeo, ninguém acreditaria. Tipo, será que falta bom senso ou está sobrando criatividade exagerada? Pedir para separar o cajado também para você com azeite. No vídeo de hoje, vamos conferir alguns momentos do mundo religioso que, digamos assim, são um pouquinho fora do comum. Prepare-se para rir, se surpreender e talvez até se perguntar: será que isso é sério mesmo? Se você já viu algo parecido, aproveita e vai deixando nos comentários ao longo do vídeo. Queremos saber das suas histórias também. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, veja os absurdos chocantes que acontecem dentro das igrejas. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final, que temos uma surpresa para você. Agora vamos ao vídeo. Tem pregação que te faz chorar de emoção, né? Mas essa tal pastora aí se empolgou tanto nos sentimentos que acabou soltando o que não devia. Sabe aquele momento que a pessoa perde a mão e fala sem pensar? Pois é, foi bem isso. Você vai lembrar, na casa do meu marido, eu tinha tudo o que eu queria. Na casa do meu marido, eu tinha tudo. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, então dava-me para de comer. Então, ele me vestia, ele me comia, então dava-me para de comer. Ela até tentou consertar a fala depois, meu irmão, mas já sabe, né? Palavras são como bala chupada. Não dá para devolver pro pacote. O estrago já estava feito. E esse batizado, rapaz, foi intenso. Literalmente. Acho que todo mundo sentiu a força do momento. Bora assistir isso juntos. Vai me matar. Ai, socorro! Agora, dá só uma olhada nesse falso pastor espertinho. Para não chamar logo de desonesto. O cara pegou um versículo da Bíblia e fez uma interpretação totalmente equivocada. E por causa dessa interpretação torta, ele começou a passar a régua na mulherada. Mas veja só a confusão que esse abestado arrumou. Prepare-se para entender a precepada do bocó. Provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Amigos, será que esse aí pulou a aula de leitura e interpretação de texto? Porque, olha, tá difícil de entender de onde ele tirou essas ideias. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. É, parece que o lobo devorador tá mais pra bocó abestado mesmo. A casa caiu pra ele, e ele ainda fica lá tentando ler de novo, se fazendo de desentendido.
Mas não adianta, meu amigo, o repórter descobriu o erro. E agora, como é que vai sair dessa? Não houve uma interpretação equivocada? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Ah, é só agora que você percebeu isso? Antes de dar esse clique, muitas mulheres desavisadas foram acolhidas por você, que balançou o cajado de Moisés na cabeça delas. E não para por aí. Teve até um rapaz que, no meio desse rolo todo, acabou recebendo o chifre do capeta. E o resultado? Uma barriga para contar a história. E agora, como é que você vai explicar esse fiasco? Também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse da vontade de Deus, seria... Durante uma apresentação, o moreno tá lá, só de olho na abundância da irmãzinha enquanto ela louvava. Olha só, ele quase deslocou o pescoço de tanto virar a cabeça. Eu gosto, hein? Isso sim é um esforço para ver a glória de Deus, não é mesmo? Quer dizer, ele estava tão focado na irmãzinha que quase se machucou. E esse outro que de repente parece que não aguentou a pressão e desmaiou? Às vezes, a glória de Deus vem com uma dose extra de drama, não é mesmo? Será que o abestalhado comeu algo estragado? Porque olha, não é todo dia que alguém desmaia assim, sem mais nem menos. Agora, me digam aqui nos comentários, que raios de marmota é essa de dança dentro da igreja? Ou será que estamos falando de um cabaré disfarçado? Eita, minha filha, cuidado com essas levantadas de pernas aí. Pode acabar fazendo o varão pecar, hein? É melhor ficar esperta. Meu Deus. Eu sei que o que você está fazendo é uma arte. Arte de cabaré, no caso, dançar balé sensual. Mas, sinceramente, fazer esse espetáculo logo dentro da igreja, ou melhor, do cabaré disfarçado de igreja, é uma loucura. E ainda dizem que foi no velório da sua avó. Cachoeira, que doideira! Eita lasqueira, mais um pouquinho e o periquito vai sair voando, meus amigos. Misericórdia! E o povo todo assistindo essas contorções. A coisa tá complicada. Nessa igreja, eles levaram ao pé da letra o ensinamento de Jesus sobre dar a outra face quando alguém bater. Veja só o que esse falso pastor está fazendo com seus fiéis. Eita lasqueira! Santo Deus, que lapada da moléstia foi essa? E ninguém foi lá ajudar o cara? O que deu nos miolos desse falso pastor? Já era. Meus caros, que situação insana! Se você está com dor de cabeça, não se preocupe em tomar um remédio. Basta dar uma passada nessas igrejas falsas e a dor de cabeça desaparecerá. Como que por mágica? Ou melhor, vai acabar indo embora direto para a casa do... Deus está nesse lugar? Tá sim. Cadê a dor de cabeça? Saiu. Saiu? Foi pra casa. Quem tio? É isso, rapaz. Foi pra casa. Quem tio? A geração de hoje é marcada pelo TikTok e suas dancinhas virais. E adivinha o que acontece quando os rapazes se convertem e caem nas garras de uma dessas igrejas falsas? Pois é, o resultado é esse mesmo.
Veja essa maluquice. Olha só que circo esse homem está aprontando nessa falsa igreja. É de deixar qualquer um de boca aberta. Parece que ele está mais preocupado em fazer um show do que em oferecer algo de valor real. Meus amigos, que lapada miserável na bacia foi essa? O bobão ficou lá, todo lascado no chão. Depois dessa, será que podemos esperar algo ainda mais absurdo? E acreditem ou não, o pior pode estar por vir. Veja só essa situação. Uma falsa pastora, durante uma live, simplesmente esqueceu de fechar o botão da camisa, que ficou escancarado o tempo todo. Sério? Como alguém pode se esquecer de algo tão básico? Ou será que foi tudo uma jogada de marketing para atrair mais audiência? Vai saber, né? Afinal, em um mundo onde a atenção é a moeda de troca, é difícil distinguir se o erro é genuíno ou só mais uma tática para chamar o povão. Só sabemos que a linha entre fé e espetáculo está cada vez mais turva. E parece que o que mais importa é o show, não a mensagem real. And when the Lord allowed me to see, when he was sharing that with me, was almost a tongue like a serpent, right? And so it's a regular tongue, but it's split in two pieces. Deixa nos comentários, quem é essa falsa pastora cheia da girapomba? Down, shaking together, running over, shouting, and give it to your bosom, right? Bosom, right? Se você já jogou Street Fighter, com certeza conhece o Zangief. Pois bem, esse falso pastor aqui parece ser um grande fã do personagem. Ele protagonizou uma cena que mais parecia uma luta do jogo do que um culto. Em vez de oferecer uma mensagem de fé, ele estava ali fazendo uma performance digna de um ringue. É quase como se tivesse misturado o sermão com um show de wrestling. A cena foi tão exagerada que só faltou o narrador gritando. E o Zangief leva a vitória. You win! Agora, em outro culto, uma mulher decidiu seguir o mesmo caminho e protagonizou um espetáculo similar. É como se ela tivesse recebido a receita do show gospel e estivesse determinada a colocar tudo em prática. Olha, para se sair bem nesse tipo de performance, é preciso ter coragem e um bom jogo de cintura. Se não tiver, vai acabar se dando mal. Parece que a coisa toda é um verdadeiro teste de habilidades e quem não está preparado acaba se dando mal. Com certeza, você já deve ter visto de tudo nessa vida, mas ouvir alguém em um culto testemunhar que tinha inveja de como os outros soltavam o barro é, no mínimo, inédito. É uma cena que desafia qualquer expectativa. Em vez de testemunhos inspiradores ou histórias de superação, temos alguém lamentando a falta de habilidades naturais. E o melhor de tudo, um milagre aconteceu. Aparentemente, a inveja deu lugar a uma grande transformação. E o milagre foi realizado. É pelo menos uma história para lembrar e, quem sabe, uma lição de que até nas situações mais inusitadas há algo que podemos considerar um milagre. Olha isso! Desde criança, que sofria de prisão de ventre, e passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro. Sem ir no banheiro. A senhora não tinha... Não, ir no banheiro eu ia, né? Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia, meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu. Eu não ouvi o que eu ouvi. Será que eu vou viver desse jeito pro resto da minha vida, meu Deus? Tem misericórdia de mim.
Calma, dona Tereza Barros. Esse problema é bem mais comum do que você imagina. É isso mesmo. Tem muita gente por aí se lascando todinha na tentativa de soltar o barro. E o danado simplesmente não sai. Bispo, eu nunca tive inveja de nada na minha vida, eu nunca tive, Deus sabe. Mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada e dizia assim, acabei de dar uma bela de uma cagada. Eu tinha! Eu disse assim, meu Deus, se esse travesseiro tem unção, desse senhor é fiel, como diz aqui, eu sei que uma hora dessa eu vou cagar, brother. A verdadeira sorte vai ser descobrir uma dessas igrejas que prometem até liberar o esfíncter, para que o barro possa sair sem esforço. Imagina a cena, você vai a um culto e, de repente, a solução para todos os seus problemas digestivos é revelada como um milagre espiritual. Para encerrar o vídeo, vamos conferir essa pastora que estava tão empolgada que até a voz dela ficou mais grossa. E para completar a cena, ela acabou soltando uns gemidos ali mesmo. Veja só isso! É como se a empolgação tivesse levado a um momento de total descontração, onde o fervor espiritual virou um show de efeitos sonoros inesperados. Sabe por quê? Na boca de quem presta o amargo vira doce. Agora na boca de quem não presta, qualquer doce vira amargo. Abra a boca pra dar glória. Abra a boca, vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Sabe o que está escrito no rolo? Lamentações, gemido. E o profeta vai dizer: come um rolo que tem gemido, que tem ai, que tem ui. Mas quando ele mastiga, que viagem é essa, o negócio vira mel e é chabadalaça. Misericórdia. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos. Homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês.
Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.